A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, espero que estejam todos bem de saúde, com disposição para nós, nesta oportunidade, estudarmos juntos a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical de hoje é referente ao domingo 14 de julho de 2024. Nós estamos estudando nesse trimestre que se iniciou a semana passada, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. São dois pequenos livros, livro de Ruth com 4 capítulos e o livro de Esther com 10 capítulos. Eu te desafio a fazer um propósito de ler um capítulo por dia. E você, em 14 dias, terá lido todos esses 2 livros que nós vamos estudar durante todo o nosso trimestre. E a lição de hoje, lição de número 2, vai falar sobre o livro de Ruth. Vamos ter um panorama deste livro. A verdade prática proposta para a nossa meditação é que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então, qualquer circunstância que você, meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, estiver vivendo neste presente momento, mesmo que seja um momento ruim, o importante é você permanecer fiel, confiando que Deus vai providenciar o livramento e a mudança de situação. A nossa leitura está no livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Vamos fazer uma oração, buscar a Deus neste momento para que nos dê sabedoria na interpretação do texto bíblico. E também vamos rogar a Deus pela bênção de Deus sobre a sua vida nesse presente momento. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua palavra, Senhor, te damos graças, Senhor, porque tu tens nos induzido pela tua graça, pela tua presciência, Senhor, a nos levar a meditar nesse texto sagrado, Senhor, do livro de Ruth e também, posteriormente, do livro de Esther, 2 livros fundamentais na nossa doutrina cristã. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos
adquirir conhecimento, Senhor, para darmos bom testemunho daquilo que tu tens feito em nossa vida. Também te pedimos, Senhor, pelos teus servos que estão nos ouvindo, abençoa a casa dos teus servos, ouvintes que estão em família neste momento, dá sabedoria, Senhor. Abençoa, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, ela vai nos dar um panorama, como eu já falei anteriormente, do livro de Ruth, a organização do livro, o contexto histórico e o propósito e mensagem. São subsídios importantes para você entender todo o livro. Então, a organização do livro, nós temos dois tipos de organização. A organização na Bíblia hebraica e a organização do livro na Bíblia cristã. A Bíblia hebraica, o Velho Testamento, ou Antigo Testamento, como preferem alguns, ela está dividida em três seções. O Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, o Neviim, que é o livro dos profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. O livro de Ruth está inserido nessa última divisão, que são o Ketuvim, os escritos. Na Bíblia cristã, a separação é um pouquinho diferente, são, ao invés de 3 partes, o Antigo Testamento, na divisão cristã, está em 4 divisões. O Pentateuco, também os 5 primeiros livros de Moisés, os poéticos, que aí vai Jó, Salmos, Eclesiastes e Cantares. Os livros históricos e os livros proféticos. Então, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. O livro de Ruth está incluso nos livros históricos. E ele foi escrito, provavelmente, por Samuel no século X a.C. O contexto histórico desta história do livro de Ruth aconteceu no tempo dos juízes. O tempo dos juízes foi um tempo que teve uma duração aproximada de uns 3 séculos, entre a morte de Josué e a ascensão de Saul. Então, houve um período aí de 3 séculos, Josué, como recordando Josué, depois da morte de Moisés, foi encarregado de liderar o povo na tomada de Canaã, e ali Josué tomou aquelas terras, dividiu as tribos e faleceu. Quando ele falece, os juízes vão governar naquela época. Esses juízes, eles são um pouco diferentes dos juízes de hoje. Não eram juízes de tribunal, mas eles eram mais líderes militares, né, como Sansão, Gideão, e alguns profetas, como Josué, como Samuel, melhor dizendo. E esse período vai acabar quando eles escolhem Saul como o primeiro rei de Israel. Nesse tempo de juízes, diz a palavra de Deus em Juízes 17:6, que cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos, ou seja, reinou muita confusão no tempo,
assumia o juiz, esse juiz colocava ordem na casa, mas eles caíam para a idolatria, estavam muito misturados com aqueles povos cananitas, aonde eles agora estavam habitando, e trouxeram Baal, Astarote como deuses para cultuar, misturando com o nosso Deus, e não havia muita liderança, cada um, como diz o texto, fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, foi uma época de secularismo, hedonismo, ou seja, amor a si próprio, e idolatria, secularismo no sentido de adotarem os ensinamentos daquela terra que eles estavam habitando, as culturas daquela terra, hedonismo no sentido de cada um ser egoísta, não viver em função da nação de Israel, do Deus de Israel, e aí surge a idolatria, outros deuses. Nós hoje estamos vivendo um sistema parecido, religioso parecido. Há muito hedonismo na igreja, até mesmo idolatria, secularismo, não é? Por exemplo, nós vamos estudar nesse trimestre o livro de Ruth e Esther. São duas mulheres importantes na história da Bíblia Sagrada. Porém, elas não podem ser usadas como para difusão, por exemplo, da cultura secularista, cultura woke, não é? Então, o livro de Esther e Ruth não defende as feministas. Elas são mulheres femininas e não feministas. Então, talvez alguma igreja querendo ser moderninha se coloque aí usando essas duas irmãs tão cheias do Espírito Santo, tão abençoadas por Deus, tão usadas na mão de Deus, para ser instrumentos dessa cultura woke, sobre uma delas que fala sobre o feminismo, cultura que está enraizada na população mundial e tem trazido muitos males para as mulheres, para os lares, para as famílias, principalmente para os casais, trazendo prejuízo direto na criação dos filhos. Então, é um alerta, muito cuidado. Às vezes você escuta outros ensinos bíblicos na internet e pode ser que alguns irmãos eles estejam fazendo como no tempo de Juízes, que cada um fazia o que queria. Então, há muita confusão doutrinária no nosso meio. Esse livro está num contexto histórico de opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos. Então, muitas lutas foram levantadas em Israel porque o povo estava mal. Então, por exemplo, lá no tempo de Gideão, os inimigos, os filisteus, avançavam para as terras de Israel porque os israelitas estavam desunidos, cada um adorando deuses diferentes, e havia grande perigo de destruição da obra de Deus. Aí Deus, pela sua misericórdia, enxergava uma alma dedicada a ele, como foi o caso de Gideão, e o levantava para restaurar e estabelecer Israel diante dos seus inimigos. Então,
nós precisamos tomar muito cuidado, porque hoje vivemos uma situação que a igreja pode sofrer por causa desse tipo de conduta que havia no tempo em que Ruth e Noemi viviam aqui na terra. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16, o apóstolo Pedro, ele nos adverte. Ele fala assim, olha, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, é um alerta de Pedro importante para nós. Olha, pode ser que nós possamos sofrer por amor a Cristo, passarmos perseguição, temos períodos muito difíceis, mas se fazemos isso glorificando a Deus, então nós podemos ficar tranquilos. Agora, ninguém de nós sofra por ser assassino, ser ladrão ou malfeitor. Aí está sofrendo merecidamente. É o que Pedro está dizendo. Olha, se você abriu a porta para o pecado, então você vai sofrer as consequências do pecado. Então não faça isso. Não faça isso. Agora, evidentemente, ter uma vida cristã não te livra de todo sofrimento. Pode ser que você venha a sofrer aí perseguições, situações difíceis na sua vida, por contingências deste mundo entregue às trevas, não é? Muitas pessoas, muitas cidades, muitos locais estão completamente voltados para as coisas espirituais demoníacas. Isso traz uma influência muito ruim para a sua cidade, para a sua comunidade, e isso pode trazer muitos males para você indiretamente, mas aí Deus vai providenciar o livramento. Falando nisso, eu tenho nunca falo nessa programação, mas eu lembrar os irmãos que eu falo aqui da cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo. Meu nome é Sérgio, pastor Sérgio Sargento, e sou pastor da Igreja Evangélica Vida Frutífera. Estamos aqui nesse trabalho de divulgarmos e estudarmos a palavra de Deus juntamente com você. Na terceira parte da nossa lição de hoje, fala sobre o propósito do livro de Ruth e qual é a mensagem principal. Porque então o livro de Ruth fala sobre o cetro de Judá. O propósito principal é apresentar Davi como descendente de Judá. Lá em Gênesis 49, 10, quando Jacó está abençoando os seus 12 filhos, ele, quando vai abençoar o seu filho Judá, ele profetiza, ele diz, o cetro não se arredará de Judá. Então, isso é importantíssimo para mostrar a messianidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Então, no livro de Ruth vai apresentar, nós vamos ver mais adiante, que Ruth vai se casar com Boaz.
E Boaz é descendente direto de Judá. Ele mora lá em Belém. E da sua descendência, do seu casamento com Ruth, ele vai dar a descendência a Davi e a Davi ao nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo-se a profecia na bênção patriarcal de Jacó sobre o seu filho Judá. Então, esse é um dos propósitos do livro de Ruth. Não vamos traçar todos, mas é importante que você fique com isso em mente. Este livro de Ruth vai mostrar que Davi é da tribo de Judá. E posteriormente nós vamos ver que Jesus também é da tribo de Judá. E nós vamos ver que Jacó abençoou ao seu filho Judá como rei. O cetro não se arredará de Judá, ou seja, o cetro era o símbolo, o bastão real, não é? Então, esse bastão real, na verdade, a figura não é de um rei no sentido humano, como foi o próprio Davi, mas no sentido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Também tem uma mensagem de amor e redenção. Boaz, ele é um tipo de Cristo. A Bíblia Sagrada, Deus, ele se comunica conosco através de tipos. Então, Moisés foi um tipo de Cristo, livrou o povo da escravidão do Egito. Boaz também é um tipo de Cristo, porque ele se casou com uma mulher que não era judia. A palavra de Deus diz assim: ele veio para os seus, Jesus veio para os judeus. Os seus não o receberam. Ou seja, os judeus rejeitaram Jesus. E a palavra de Deus continua dizendo: mas a todos aqueles quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Ou seja, a salvação veio dos judeus, mas agora se estende para todos os seres humanos que se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus como Salvador. Então, Boaz é um tipo de Cristo, por quê? Porque ele vai casar com uma mulher não judia que estava perdida, sem futuro, viúva, pobre, desamparada, e Boaz vai lá, recolhe, casa com ela, restaura a sua vida e a estabelece como uma verdadeira dama diante da sociedade. É isso que Cristo faz conosco. Ele nos tira da podridão do pecado, nos tira de uma vida de pobreza espiritual terrível e nos coloca para sermos a sua esposa. Hoje, noiva de Cristo, amanhã esposa de Cristo, conforme conforme promessa na palavra de Deus. E tem uma mensagem também de
de fidelidade e altruísmo. Nem tudo era trevas nos dias de juízo. Então nós vemos aí que, embora fosse um tempo muito ruim para Israel, ainda tinha histórias de redenção tremenda, como essa de Ruth casando como Boaz. Os dias são de trevas, mas nem tudo é trevas. Há uma história da redenção se cumprindo nos dias de hoje. Jesus veio para buscar aquele que estava perdido. Então é uma oportunidade de transformação de vida. Se você está passando por alguma dificuldade, se a sua vida não faz sentido, se você não vê mais esperança no futuro e vê tudo em volta em trevas, entregue a sua vida a Jesus e essa transformação virá. Nem tudo é trevas no dia de hoje. Ainda há luz nas trevas. E essa luz é o Senhor Jesus, com a sua palavra salvadora. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, todos os que estão ouvindo esta palavra. Senhor, traz novo ânimo, nova alegria, nova vontade de viver, baseado em tudo que estudamos hoje. Como tu levantastes a Ruth, aquela viúva pobre, e a colocastes no lugar de honra. Também levanta os teus servos, as tuas servas, os ouvintes desta palavra, Senhor, para um lugar de honra, um lugar de bênção, um lugar de vitória na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.